vem com o botãozinho. Ele era um agente das sombras e trabalhou feito cachorro, literalmente. Mas no fim, foi despedido de uma forma diferente, porque queria um aumento de salário e um pouco mais de folga. Seja o vento frio da noite ou a luz da lua que atravessa as nuvens, os seus sentidos como assassino, todos dizem a mesma coisa. Mais uma vez, ele fez um bom trabalho, Raon. Lord Deiros Roberto. Todos dizem que ele vai morrer pra esse homem essa noite. Ele não passa disso. E o seu chefe dizendo que ele demonstrou um resultado que condizem com sua posição como líder das sombras. Graças ao trabalho dele, a família cresceu cada dia mais e mais. E o Prota dizendo que apenas fez o seu necessário. E o Roberto falando: meu CLTzinho Raon, você acredita que as sombras precisam de liberdade ou não? O Prota fala que eles, as sombras, serviram apenas para seguir a ordem dos mestres. Não precisam de emoções, pensamento ou um coração. O Roberto fala que ele é inteligente, sabe disso, mas por que ele agiu por si mesmo em seu maldito? E como ele escapou da doutrina da casa? O Prota já vai ficando desesperado, falando: ué, como é que esse cara percebeu isso? Doutrina. A forma que a casa Roberto utiliza o grupo de assassino das sombras é sequestrando ou comprando crianças para torná-los assassinos que irão dedicar toda a sua vida fazendo o trabalho sujo dessa casa. Em outras palavras, criam cachorros leais à sua família. Também passou pela doutrina, porém, graças a um encontro especial durante uma das suas missões, conseguiu se libertar das correntes que estavam lhe aprisionando. Mas como ele descobriu sobre isso? Fala: ué, como é que tu soube, Lorde? O Roberto fala que todos os assassinos, incluindo ele, têm duas prisões. Uma delas é a doutrina, que de alguma forma ele conseguiu escapar. E a segunda forma é essa aqui, ô meu nobre. O Prota já vai sentindo uma dor intensa bem no seu peito. Fica sem entender. Parece que o seu coração vai explodir a qualquer momento. O Roberto fica dizendo pra ele que isso é um verme da fúria, um inseto implantado dentro do coração dele. Ele obedece às ordens e devora o seu coração. O pior tipo de feitiçaria que pode até mesmo ler emoções de um escravo. A doutrina não foi o suficiente, precisava até mesmo de um verme e ainda age como um santo. Roberto, isso é uma loucura. O Roberto fala que não é loucura, é apenas precaução. Não vão esquecer o fato de que alguém conseguiu escapar dessa doutrina. Dizem que todo mundo usa uma máscara. A sua máscara só é um pouco melhor do que a das outras pessoas, meu parceiro. Ele foi sequestrado em uma idade que nem consegue lembrar o certo. Então foi criado como um assassino para casa Roberto. Mesmo quando se tornou um líder das sombras, viveu sua vida sem um coração ou sem emoção alguma. Por sorte, aprendeu uma técnica de cultivo chamado Anel de Fogo. Essa técnica é utilizada pelo espadachim mais forte do continente. Tempos atrás, permitiu ele escapar dessa doutrina. Pensou que finalmente poderia escapar das sombras e ter a sua liberdade. Finalmente teve esperança. Então, a única coisa ele esperando no fim era só a morte. Qual foi o seu pecado? Porque ele teve que morrer dessa forma. Isso é uma merda. Não queria deixar acabar desse jeito. Se vai morrer de qualquer forma, não vai ser assim. E o Roberto falou: caramba, tu consegue ficar de pé nesse estado? E o Prota se levantando, dizendo que isso é tudo que lhe resta. Vai pelo menos ficar com o braço desse maldito, ou pelo menos feri-lo antes de acabar morrendo de qualquer jeito. Não vai morrer de uma forma tão deplorável como essa. E o Roberto só parado, com seus cabelos longos e sedosos. Ele usa seda, mas infelizmente o Prota faz cosplay de Eren Yeager, ficando sem a cabeça, mas ele não vira um pombo no final. Pensou que tinha bloqueado o ataque. Mesmo sendo um lixo, ele não apenas escapou da doutrina, mas também suportou a dor do verme da fúria e acabou lhe atacando. Já faz um tempo. Quantos anos fazem desde que ele foi ferido pela última vez? Ser mordido por um cachorro descartável que ele mesmo treinou. Não consegue acreditar nisso, nem precisa se preocupar uma vez que esteja morto. Manda se livrar desse corpinho de merda. E o Prota, nos seus últimos momentos,
fala pro Roberto que ele é considerado um dos mais fortes desse continente. Era óbvio que desde o início ele não conseguiria vencer essa luta. Ele é forte e eu sou fraco, não tenho o que fazer. Mas como se ele fosse aceitar essa merda? Se arrepende de ter vivido sem algum motivo. Se arrepende de ter sido o brinquedo do Roberto toda a sua vida. E se arrepende também de que não pôde concluir o Anel de Fogo que obteve por sorte. Seja um deus ou até mesmo o diabo, qualquer um serve. Por favor, faça algo e deixe que eu me vingue do Roberto. Nessa hora uma mensagem aparece. Ele foi escolhido pela ira. A ira vai descender para o corpo dele, o corpo morto, mas deu erro por causa disso. Em outro local, já tem uma loirinha falando pro seu querido: dá uma olhada, isso aqui, que tal brincar com esse chocalho? Ele era uma criança fofa e a mamãe amava muito. O prota fala que ainda não consegue se acostumar com isso. A mulher lhe segurando se chama Silvia, ainda não consegue acreditar. E ela só brincando com ele, mandando chamar de mamãe. Ele reencarnou como o bebê dessa mulher, mesmo mantendo todas as memórias da sua vida passada como assassino. No início, pensou que era um sonho e dormiu por 100 dias, mas não importava o quanto ele dormisse, não acordava. No fim, aceitou o fato de acabou reencarnando. E a Silvia perguntando se ele acha que o clima tá bom. Só tá uns 50 graus aqui em Xique Bahia. Espera que o Lorde volte em breve também. Então, ele vai poder dar um nome pra você, garotinho. O prota fala que é meio bizarro não ter um nome ainda. Para não aparecer por 100 dias, ele deve ter ficado bem ocupado. Não conseguiu descobrir muito depois que ele reencarnou, mas sabe que essa é uma família bem rica. Acha que é melhor reencarnar em uma família assim, já que precisa da sua vingança. Uma coisa que se lembra claramente é o ódio e o remorso que ele desenvolveu antes da sua morte. Mas precisa ser paciente, já que só viveu nesse quarto até agora. Não sabe onde está no momento e nem sabe qual é a sua posição. Sequer sabe qual é a sua situação atual. Acima de tudo, já que não dominou a técnica do Anel de Fogo, deve ter ainda mais paciência. Foi chamado de maior assassino da história da Casa Roberto. Pelo dia da sua vingança contra ele, precisa reprimir suas emoções e desejo ao máximo. Mas isso deixa ele um pouco curioso. O tamanho dessa mansão não é só de alta classe, mas sim uma coisa nobre. Já vem chegando uma empregada falando: senhorita Silvia, o Lorde está a caminho. Até a Silvia fica nervosa falando que o papai tá chegando. Precisam preparar algo agora mesmo. Mas a empregada fala que é tarde demais. Ele já está na porta. Já vem chegando o Lorde da casa, anunciando a sua chegada. Para exercer tanta pressão só com sua presença, deve ser alguém lendário. E o prota falando que não pode ser verdade, sem chance. Se não estiver enganado, essa pessoa ele conhece. E o Lorde perguntando se essa daí é a criancinha. E o prota dizendo que não tem dúvidas. Um homem com o cabelo dourado como o sol e olhos vermelhos como fogo, ao mesmo tempo que possui uma feição fria como gelo. O mestre da maior família do continente, rei da destruição do norte, Glenn. E o Lorde continua olhando, falando: e aí, como é que tá a sua criancinha feia? E o prota nervoso, pensando que vai tomar uns tapinhas na cara. Ele reencarnou na família mais forte desse mundo. Isso parece um destino terrível. O Glenn fala que a partir deste dia, o nome desse garoto vai ser Raon. Assim como o nome diz, viva e exista silenciosamente, como uma sombra, como se nem existisse. Após cruzar a vida e a morte, ele recuperou seu nome mais uma vez, Raon. A partir de hoje, todo mundo deve estar dormindo agora. Esses 100 dias foram frustrantes, mas agora tem uma oportunidade. Ele ficava com sono de tempos em tempos, e toda vez que acordava, Silvia estava do seu lado. Nem podia controlar sua mana ou qualquer coisa. É um alívio que agora pode dormir sozinho no seu berço. Já é um começo para ele, conquistando a sua independência. Condensar o Anel de Fogo. Técnicas de cultivação continentais normais usam a respiração para aceitar a mana da natureza e acumular aura no centro de energia. O Anel de Fogo adquirido através de encontros especiais é diferente. Assim como um feiticeiro cria círculos de mana, essa magia cria um anel circular em volta do coração.
que aumenta o vigor e estimula o crescimento corporal, ao mesmo tempo que eleva sua força de vontade e afinidade com humana. Devido a isso, esse método permite que alguém obtenha as condições ideais para se tornar um guerreiro. É a melhor técnica de cultivo que existe. E a outra vantagem é que nem um gênio como o Deiros Roberto é capaz de detectar a existência de um anel de fogo. E se além disso ele cultivar seu corpo e sua mente com esse anel e tomar a esgrima do Zig-8 para si, a sua vingança contra o Deiros Roberto não será apenas um sonho. Talvez seja por causa da constituição desse corpo, mas seus circuitos de mana estão repletos de um frio intenso. É por isso que seu corpo continua frio, mesmo depois de 20 horas de sono. Esse bloqueio está presente em 9 áreas do corpo. Nesse ritmo, vai morrer assim que o frio bloquear todo o seu circuito mágico. Precisa atravessar até o circuito com um anel de fogo. Por outro lado, seria um desperdício simplesmente jogar fora esse frio de alta intensidade. Vai combiná-lo com o fluxo de fogo e circular tudo junto. Mas depois de apenas um segundo, ele já está cansado de apenas tentar cultivar um pouco. É uma droga, ele não consegue e cai no sono. E quem tava no berço dele para dar uma olhada era apenas o Lord Glen. Faz um carinho na cabecinha e vai indo embora. No outro dia, ele já tá aprendendo a dar uma engatilhada. E a Silva falando pra ele, bem, o Raul é muito fofo, vou engatinhar mais um pouco, neném. E o Prota falando que isso é muito difícil, de ficar ensinando. A sua alma é de adulto, mas está sendo forçado a agir um bebê, ele quer morrer de vergonha. A Silvia diz que não há nada que o Raul não possa fazer. É um garoto muito fofo, nosso pequeno fofinho é um grande bebê. Já vem chegando o velho santo também. O velho fala que simplesmente não precisa me chamar assim, garota. Esse aqui é a pessoa chamada de Santo Maltrapilho. Suas habilidades em poder divinarte são ditas de estarem em seu auge. Ele é o curandeiro mais famoso do continente, mas sua sede por viajar faz com que ele seja difícil de encontrá-lo. O santo diz que estava viajando e veio aqui, quando ouviu falar que chegou uma criança nova, cabelos loiros e olhos vermelhos. Ele realmente acabou puxando para a mãe. Seu filho é muito fofo, diferente daquele Glen, são completo oposto. Qual é o nome? A Silvia fala que o nome do garoto é Raon. E o santo fala que isso não foi dado intencionalmente, hein? Sabe que isso significa sombra. A Silvia fala que esse mesmo foi o resultado. E o santo perguntando como pode chamar uma criança de sombra. O que aquele Glen estava pensando? Prota fala que o santo não está se referindo a ele por um título, parece que eles têm alguma relação. Ouviu falar que o rei da destruição do norte e o santo tinha uma relação amigável, mas parece que é verdade. O santo fala pro Raon que vai dar uma olhadinha no corpo do garoto. Começa a usar sua magia divina para ver como é que tá, mas a condição dele não é muito boa. E a Silvia perguntando se tem algum problema. O santo fala que sim, essa criança tem a maldição do gelo dentro do corpo. Os circuitos de mana estão bloqueados. Se ignorar o fato que vai ser difícil para ele virar um espadachim no futuro, ele não morrerá se não for tratado, mas nesse ritmo também não vai viver por muito tempo. A Silvia já fica nervosa, dizendo que ele está mentindo, mas o santo fala que vai dar um medicamento para retardar um pouco essa doença. Mas a empregada já chega, falando que o Lorde está chamando, por isso vai guiar por todo o caminho. Falou também que ele deveria ir imediatamente. O santo fala que ele tem um péssimo time, entendeu? Então agora está indo embora. Prota fala que agora sabe que o nome daquele gelo é Maldição do Gelo. Não é como se alguma coisa fosse mudar apenas por saber o nome dela. Mas de qualquer forma, não será um problema agora que ele está criando o seu anel de fogo. Mas sua mãe já começa a chorar falando que é mentira. Não acredita nisso. Não pode perder seu bebê desse jeito. Quem disse que ele vai morrer? Isso é um absurdo. Vai fazer o que quer que seja para curar o seu filho. A mãe dela vai fazer tudo o que for necessário. Ele não pode morrer e não pode ficar doente. E o Pro tá sentindo esse sentimento. Fala que seu coração dói. É doloroso e sente dores no corpo. Ele não quer mais continuar vendo isso. Começa a pedir para sua mamãe não continuar chorando. Fala até sua primeira palavra, chamando ela de mãe. Enquanto o Glen tava conversando junto com o santo, a Silvia já entra na sala, falando: por favor, salve a minha criança. E o Glen com raiva falando: qual foi? Que grosseria é essa? Isso não é um nobre, é uma vergonha para nossa família.
Por favor, salve o Raon. Faça isso, papai. Tem certeza que ele já sabe da condição dele. A criança é tudo que ela tem. Por favor, salve o meu filho. O Glenn fala que ele vai ser incapaz de viver como um guerreiro, porque ele deveria ajudar uma criança que é incapaz de contribuir com a sua casa. Mas a Sylvia fala que é neto dele, mas o Glenn fala que o neto que ela trouxe depois de ter descartado a sua própria família. A única coisa que vai fazer a ele é dar o sobrenome da família e manda considerar isso uma bênção por fazer isso e nada mais. E não tem mais nada a dizer, manda levar ela embora, apenas isso. E a Sylvia só chorando, falando, por favor, salve meu filho. Não deixe isso acontecer. Vai sendo enxotada, desesperada. E os dois ficam apenas conversando. E o santo fala que ele continua teimoso como sempre. É tão difícil assim ter uma conversa honesta. Porque está agindo de tal maneira, quando foi ele que chamou para tentar ficar de olho no neto dele. Como falou antes, os circuitos estão bloqueados com frio e vai ficar cada vez mais perigoso quanto mais ele cresce. Não vai ter problemas por um tempo, já que o frio se acostumou com a sua aura, mas como disse, será impossível para esse neto se tornar um guerreiro. O Glenn fala que isso não importa, apenas quer que ele continue vivo. E o santo fala que ele está agindo totalmente diferente de antes, acha que ele é mesmo seu lindo netinho, mas se você fizer algo assim, por que o chamou de Raon, com tanto nome bonito, porque logo sombra? O Glenn fala que Raon não significa apenas uma sombra. Há 1000 anos atrás, ele tinha outro significado. Vocês não precisam saber. A Sylvia já vai mandando para ele o elixir que o santo mandou eles tomar. Pode ser um pouco amargo, mas ele precisava beber. Mesmo assim, nem elas aguentavam um cheiro horrível, mas ele continuou bebendo e pedindo mais. E a Sylvia feliz falando que o Raon aguentou o sabor amargo e acabou bebendo tudo. Ele conseguiu, mesmo sendo amargo, para um bebê. Ela começa a ficar triste. Prota fala que um elixir de fogo é exatamente o que ele precisava nesse momento. O calor está tirando o frio do seu circuito de mana. Ele está entendendo um pouco o seu sentimento. Só que é um pouco mais desse elixir, por favor. Já fazem 2 anos desde que ele começou a treinar enquanto bebe elixir todo dia. Quem manda ser riquinho, graças a ele, foi capaz de alcançar o anel de fogo mais rápido. Seu anel de fogo alcançou 1 estrela e mais 2 anos se passaram enquanto ele treinava persistentemente. Sua rotina normal envolvia brincar com a Sylvia e a Helen pela manhã e passar seu tempo de soneca e madrugada cultivando. E muito mais tempo se passou e ele agora tem 5 anos de idade. A mensagem aparece que o anel de fogo foi obtido e a alma dele se tornou um pouco mais forte. Finalmente ele conseguiu. Formou o segundo anel de fogo. Como o segundo anel de fogo gira em formato de cruz agora, também ficou mais sensível à mana. Tudo graças a essa mensagem. A Ellen fala que ele acordou cedo. Tudo bem se levar um pouco das suas roupas sujas. Já vai catando tudo. E o Prota fala que não esperava, que ela não consegue ver essa janela também. Tem sido capaz de ver essa mensagem em seus atributos desde que alcançou o seu primeiro anel de fogo. Não sabia o que era isso a princípio. Ele logo percebeu que era um sistema conveniente que lhe permite ver seus atributos atuais rapidamente. E baseado na reação que a Helen mostrou, parece que só ele consegue ver as mensagens. Ainda assim, vigor fraco e maldição do gelo permanecem mesmo tendo se tornado 2 estrelas. Quão difícil teria sido alcançar 2 estrelas se ele não tivesse bebido elixir de fogo todo esse tempo. E não apenas o elixir, tem certeza que a Sylvia e a Ellen nos outros anexos também tiveram grande parte nesses últimos 5 anos, desde que eles constantemente ficavam com ele para dar uma olhada. Está certo de que estão cuidando dele muito bem. Agora sim, ele tem 5 anos, ainda tem muito tempo, não tem necessidade de ficar com pressa. A maldição do gelo é definitivamente um empecilho, assim como o vigor fraco. Essa é a razão que ele se cansou tão rápido, mesmo se mexendo tão pouco. De toda forma, ele era conhecido como o maior assassino na vida passada, e agora ele até conhece a melhor técnica de cultivação de fogo. Com a sua experiência como fundação, contanto que ele complete esse anel, os efeitos negativos vão desaparecer por completo. Além do mais,
se ele aprender a técnica de espada, ele definitivamente vai ser capaz de se vingar do Roberto Deirus. Mesmo assim, não adianta se apressar. Deirus era alguém que competia pelo título de o mais forte do continente. Não vai ser capaz de aguentar mentalmente se ficar todo agitado por vingança tão cedo. O número de pessoas que potencialmente seriam capazes de matá-lo pode ser contado com um dedo, uma mão na final de contas. Mesmo se for devagar, ele tem que crescer em força de maneira controlada. Quando a oportunidade ser revelada, ele tem que acabar com isso de apenas uma vez. Então, vai cultivar mais um pouco. A Sylvia fala que ele tem que se lembrar que tem um lugar pra ir junto hoje, entendeu? Porque não troca de roupas e se prepara pra ir no prédio principal. Hoje é o tal dia. Os 6 reis e os 5 demônios que mantêm o equilíbrio do poder no continente. Casa Zygarde, a casa que ele reencarnou, é uma desses 6 reis. Os 6 reis espalharam bem, enquanto os 5 demônios ameaçam a paz. Além deles, as outras forças também têm uma cerimônia de julgamento para decidir se alguém é bom ou mal. E hoje é o dia da casa Zygarde. Já faz um tempo, essa é a primeira vez que ele vem na cerimônia do julgamento desde o ano passado. Ouviu falar que o 4º filho, Caron, também vai fazer esse teste. E a Sylvia também voltou pra casa. Todo mundo chamando ela de aquela fracassada, olhando com uma cara de raiva e desdém. Então ele é o filho dela, ele é pequeno e ouviu que ele é um moleque todo doente também. Não consegue acreditar que deram permissão para ela entrar na sala de audiência. E tem até mesmo o filho de uma fracassada junto com ela. A linhagem direta está diminuindo eles. Tem alguma circunstância que ele não ouviu falar também. Não importa de ser insultado, mas ficam chamando a sua mãe de uma sem vergonha safada. Mas ela fala pra ele que tá tudo bem, Raon. Apenas observe como sua mãe age, garoto. O senhor da casa também já vem entrando. O Lord Glen já faz um bom tempo. Acha que passou uns 5 anos. Ele já vai sentando na cadeirinha, falando: e aí, meu chapa, eu sou mais forte. Parece que todos já chegaram também. E um grande espadão vai aparecendo no meio do salão. Essa é a espada do julgamento. O início da cerimônia do julgamento vai começar também. Se você colocar sua mão na espada, ela pode dizer quanto talento você tem pra mana. Vamos começar com Burren Zygarde. Ele tava lá em cima, moleque bandido. O crânio de uma criança não é totalmente completo no início. Ele começa a crescer e se desenvolver quando elas têm 4 anos. O seu talento para mana não muda depois disso. Por isso que eles testam as crianças para saber o quanto elas têm de mana também. Na cerimônia de julgamento, nesse exato momento, ele tem um atributo do vento. E olha só, essa espada inteira está brilhando. Ele tem a melhor qualidade de mana. O Glen fala que é um bom atributo e serve para um espadachim. Ele deve se concentrar em sentir o vento a partir de hoje. O próximo é a Runan, da casa vassala de Sullion. Ele entende mais ou menos como funciona a distância que a luz chega na lâmina e mostra a pureza. O atributo da mana é mostrado na ponta do punhal. Então você determina o talento de alguém desse jeito. Outro gênio apareceu na casa. Eles estão indo bem. As pessoas nessa casa são mesmo obcecadas por talento. Acredita que não vai ter um bom resultado. Ele conseguiu alcançar 2 estrelas no Anel de Fogo, mas ele ainda tem muito gelo no seu circuito de mana. Ele não liga de qualquer jeito. O último a fazer esse teste é todo mundo que ninguém gosta. O Raon Zygarde. Mandam ele pra frente tocar naquele espadão grande. A Sylvia manda ele lá, garoto. Brilha. Ele não tem expectativa. Só precisa conferir qual atributo é melhor para esse corpo e qual atributo ele deve continuar cultivando no futuro. A Sylvia continua ensinando ele, falando: tu viu como é que eles fizeram, certo? Você só precisa fazer igual as outras crianças. Assim que vai tocando na espada, começa a brilhar um pouco. Fala que merda de luz é essa que ele tá sentindo. Vai vendo um monte de monstro olhando para ele, os reis dos mares. O que é essa cena que ele estava vendo agora? Até mesmo um titã narigudo começa a olhar, falando: e aí, meu Neng? Tá suave? Esse homem, quem é essa pessoa na sua frente? E aquela grande espada que ele estava segurando também. Com apenas um golpe, ele conseguiu destruir toda aquela área com uma bolota de fogo. Como uma espada de pedra fez aquilo tudo. E o pessoal falando: olha essa merda. Ele nem alcançou a metade da espada. É a primeira vez que vê uma luz tão abaixo do trono.
longe de possuir qualquer qualidade. Supõe que até mesmo o deus do combate e o filho do fugitivo é um bosta. A Sylvia fala que tá de boa. Você fez muito bem, garoto. Ele realmente é um descendente dessa casa. Não estipe expectativa, mas isso é muito mais abaixo ainda. Será que eles realmente tiveram que vir aqui só para passar essa humilhação? Que bando de bosta. Mas o Glenn manda todo mundo parar com essa merda. Está muito alto o som por aqui. A cerimônia do julgamento acabou. Todo mundo deve sair da sala. O pessoal já vai embora todo pianinho. Ele fica olhando pra espadona grossona. Fala que acha que não tem como ajudar muito. Acredita que esse é o máximo. Não estava esperando muito dele de qualquer jeito. Mas a espada começa a brilhar de novo. Típico de Marruá. Fala o quê? A espada de pedra está emitindo uma luz dourada do sol. A aura que o primeiro chefe da família tinha. Um poder transcendental, forte o suficiente para dissipar o fogo do diabo. Mana dourada e fogo dourado. Essa intensa mana dourada só tinha aparecido uma vez em toda a história do Império dos Zygarde. É deslumbrante e brilha como uma luz radiante. A chama dourada. Raon, o que é você, garoto? Você é top. Ele não fala isso, mas ele queria. Na janela de status, ele não tem nenhum título, só maldição e um vigor de merda. Acha que vai conseguir o terceiro anel de fogo em breve também. 7 anos se passaram desde a primeira cerimônia do julgamento. Agora ele tem 12 anos. No outro dia, o Glenn fala que o Raon, a partir de amanhã, ele deve ter recebido a ordem de participar no treino básico como um membro da família, porque ele ainda não respondeu mesmo depois de um mês. E o Pro tá falando, ué, treino básico? Não tô sabendo de nada. A Sylvia já fala que o Raon é diferente das outras crianças. Ele ainda tem gelo em seu corpo, então é demais pedir pra ele aguentar esse treino. O Prota fala que a mãe dele já sabia disso então, mas o Glenn fala que esse lugar é a terra dos Zygarde. Não tem exceção nem recusa para aquele que recebeu o nome da família. Se não pode andar, então rasteje e treine. Isso é o que significa ser parte dessa família. Mas a Sylvia continua dizendo que não pode aceitar isso. Por favor, me dê um tempo. O Lorde fala que não. Se ela não pode aceitar, então ela vai fugir de novo, junto com essa criança. Nessa terra, ela só pode viver como um Zygarde. Se não gosta, então sai. E o pessoal falando, caramba, ela vai fugir de novo. Isso seria engraçado. Ela não tem um centro de energia e nem um circuito de mana. É lamentável que tal pessoa é uma descendente direta. O Prota fala que agora tá entendendo a história. A razão pra Sylvia ser tratada dessa forma é porque ela fugiu de casa. A Sylvia não tinha uma aura, apesar de ter aprendido artes marciais. Depois dela quebrar o próprio centro de energia e circuito de mana, ela fugiu da casa e se casou com seu pai. No entanto, depois de ficar grávida do seu pai, ele morreu e não teve escolha além de voltar mais uma vez. Depois de abdicar conscientemente da sua posição como uma descendente direta, ela foi maltratada igual os membros da família paralela. De qualquer forma, esse era o ponto de vista das outras pessoas e suas circunstâncias. Ele é o filho da Sylvia, não suporta vê-la sendo tratada dessa forma. E a Sylvia pedindo pra ele parar, o que ele pensa que tá fazendo? Manda deixar ela cuidar disso, então por favor espere. Mas o Prota fala que não. Assim como o Lorde foi ordenado, vai participar do treino a partir do próximo mês. Mas o sábio do palácio fala que ele nem sabia que tinha treino, mesmo que seja apenas um treino básico. Não é algo que um paciente como ele possa aguentar, manda ele desistir agora. Mas o Prota fala que recebeu o nome do Zygarde, então vai fazer jus a ele, vai participar do treino. Mas o Lorde fala que ele ousa falar o nome da família com essa boca. Ele entende a seriedade de mencionar esse nome. O Prota recebendo aquela aura já vai ficando cagadinho. Fala que é como se seu corpo tivesse sendo feito em pedaços. Apenas o seu olhar é capaz de fazer isso com ele. É como se seu coração estivesse sendo apertado, está lhe afetando mais que o Robert. Então, é assim que é o rei da destruição do norte. E a Sylvia falando, meu Lorde, ele ainda é criança, ele não sabe o que está falando. O sábio fala pro Lorde que ele é uma criança que não sabe de nada. Manda ele retirar toda essa pressão. Mas o Lorde fala que está falando com uma criança,
ninguém se mete. E a Sylvia falando pro pai dela que o Raon não está aguentando, ele não pode receber esse treino. Por favor, tire essa pressão. O Prota fala que um assassino é um ser que vive nessa escuridão, estando mais perto da morte do que a vida. Eles nunca se revelam, porém, ele não é mais um assassino, não vai mais ficar se escondendo no escuro, ele não vai mais viver como um assador de sino. Ele agora é o Raon Zygarde, vai fazer com que a Sylvia recupere a sua posição. Ele foi criado no prédio do anexo, não no prédio principal. Não sabe o quão grande e imponente é o nome Zygarde. Por esse motivo, ao participar do treino, quer entender que tipo de lugar Zygarde realmente é. Como Raon vai proteger a Sylvia e a felicidade e o sorriso que são preciosos para ele. Ele definitivamente vai recuperá-los com as suas próprias mãos. O Lorde pergunta se ele tá dizendo que vai julgar um nome apenas no treino básico. Prota fala que essa é a única forma que pode aprender sobre Zygarde nesse momento. O Lorde fala que vai ter certeza que o instrutor vai estar preparando tudo apropriadamente para que você não fique desapontado também, não é? Foi o melhor assassino na sua vida anterior e agora é a pessoa que aprendeu a lenda do continente, o Anel de Fogo. Se ele não for capaz de usar todas as suas habilidades, se impor nessa família, não vai ser possível. Vai mostrar a todo mundo o quão resistente é essa pedrinha que vocês desprezam tanto. O pessoal aqui só no treino, espada de madeira para um lado, espada de madeira para o outro. E aqui tá o mestre do palácio marcial falando que ele não disse que era um paciente que nem podia se mexer adequadamente. Mas o Jorginho fala que sim, não foram apenas uma ou duas empregadas que escutaram a conversa entre ela e o Santo Maltapilho. Raon definitivamente sofre de uma doença severa. Quando viu ele antes, seu corpo com certeza não era normal. Então, como ele aguentou a pressão do pai deles? Agora que para pra pensar nisso, o talento da Sylvia também era maior que os outros. Manda dizer pra empregada colocar alguém no anexo para ficar de vigia e prosseguir o quanto antes, ficar de olho no garoto e reportar tudo o que acontecer lá dentro também. Não pode ter nada estranho acontecendo. No quinto campo de treino do Zygarde, vão cumprimentando o líder e lorde da família. E aqui tá um elfo de cabelo vermelho, só dormindo. E o Lorde mandando ele parar de fingir que está dormindo e se levantar agora mesmo, Hymir, seu vagabundo. O Hymir fala que ele é incrível, ele é o único que consegue adivinhar quando ele está dormindo ou não. Ele é a lâmina radiante. O Lorde fala que os treinadores estão se matando de trabalhar e ele continua só descansando. O Hymir fala que sim, só está seguindo as ordens. Ele usa a cabeça e o pessoal usa o corpo. E o Lorde falando que mesmo assim, depois de 50 anos ele ainda parece uma criança. E o Hymir falando que humanos morrem quando muda, então ele vai ficar do mesmo jeito. Pergunta se ele tá aqui por conta do novo neto dele. Sylvia veio aqui também para vê-lo, mas não esperava que ele viesse também. Ela pediu que o Raon não se machucasse. Se vai fazer o mesmo pedido, então uma perda de tempo, o líder da família. Ele mesmo disse que esse lugar não poderia sofrer interferência, nem mesmo por ele. Mesmo que seja seu neto, não vai abrir nenhuma exceção. E o Lorde falou, claro pô, eu não vi pedir uma coisa dessa. Não é para diminuir a intensidade do treino. Na verdade, pode até aumentar se achar necessário. Separe o lixo do luxo. E o Hymir falou, caramba, então seu neto também tá excluído nisso. Você tá dizendo uma coisa dessa. Parece que ele ama mais seu neto do que pensou. Está dando o amor que não conseguiu dar pra Sylvia, pra ele agora. E o Lorde falou, cala a boca aí, se não fosse meu companheiro, estaria com a cabeça voando nesse momento. Não pegue leve com ele e faça com que ele consiga distinguir entre o bem e o mal. Faça com que aqueles qualificados recebam treinamento. Claro, faça como quiser e vai indo embora também. O Hymir fala para ele fazer uma boa viagem. Raon está curioso para saber como ele vai ser. O Prota vai conseguindo o seu terceiro anelzinho de fogo. 3 estrelas, tá em um nível completamente diferente agora. A percepção do seu corpo também aumentou e sua mente também está melhor. E a Sylvia perguntando por que ele fica se esforçando tanto. Graças a Sylvia lhe impedindo, seus músculos começaram a se desenvolver sem muitos problemas. Acima disso, essa janela de status mágicos está acelerando seu crescimento ainda mais.
mas esse é só o começo. O treinamento do Zygarde é famoso por ser difícil. 3 estrelas é apenas o início necessário para começar como aprendiz. A base precisa ser sólida o suficiente para que toda a construção seja firme no futuro e mostrando conquistas melhores que a de todos. Vai calar a boca de todo mundo que duvidou dele. Então depois disso, Santo da Espada Celestial, Deiros Roberto, não vai parar até conseguir cortar a garganta daquele miserável. E a Sylvia perguntando se ele não vai dormir não, vagabundo. Ele vai pro campo de treinamento amanhã, fazer o treino básico. Então quer contar algo pra ele. Pergunta se ele tem mesmo que fazer isso. Honestamente, ainda quer impedi-lo. Ele sempre fica calado quando sente dor e não sabe o que vai acontecer caso ele se machuque no treino. Não está dizendo pra não ir, só esperar um pouco. Se pudesse esperar apenas mais um ano, mas o Prota fala que não pode fazer isso. Sempre que vê as pessoas da família de linhagem colaterais ou direta da família te encontrando, quando vê eles fazem aquelas expressões como se estivesse vindo como algo inferior, e quando te menosprezam, ficam tão frustrado que não consegue mais se segurar também. O que lhe faz pensar que se ele treinar duro, eles não vão mais conseguir te menosprezar. A Sylvia diz que ele é muito esperto, então deveria saber sobre o motivo de viverem sozinho e os outros ficarem amaldiçoando eles. Sua mãe encontrou seu pai coincidentemente enquanto estava a serviço e se apaixonou, mas foi difícil para ela ficar com ele por ser um cavaleiro comum. Então, destruiu seus círculos de manas e centro de energia e saiu de casa. Na verdade, ele tinha uma irmã mais velha. Ela era 2 anos mais velha e seu nome era Shia. Enquanto estavam vivendo de forma pacífica, um esquadrão do Éden que conhecia seu rosto acabou emboscando eles. Seu pai não era tão forte e ela estava grávida no momento. Então, não conseguiram fazer nada. Felizmente, o Lorde secretamente colocou guardas para ficarem lhe vigiando, mas quando eles chegaram, era tarde demais. Nesse ponto, seu pai e sua irmã já tinham morrido. Ela não tinha mais lugar para ir embora e não tinha escolha senão voltar para essa família. É por isso que a sua mãe é a pecadora dessa casa. Realmente não tem nada para dizer pro seu avô. Prota fala que isso é bastante egoísta. A Sylvia é uma egoísta. Ela abandonou a responsabilidade da família para buscar sua felicidade e só voltou para implorar pela própria vida também. Pode entender o motivo de tratamento que ela recebe, mas ela também foi aquela que lhe deu uma nova vida e lhe mostrou afeto pela primeira vez. Mesmo que todos a chamem de egoísta, pelo menos para ele, ela é sua única mãe em 2 vidas. Pergunta se ela se arrepende disso, quer voltar para a vida de antes e sair da família. A Sylvia fala que não, viveu nessa família como se não existisse e só começou a se sentir viva depois que saiu. Isso é o suficiente. E fica feliz, e é feliz agora porque está junto do seu filhinho e pede desculpa por ser uma mãe tão ruim. Mas o Prota fala que tá tudo bem, manda ela não se preocupar demais. Mesmo que seja chamada de egoísta pelos outros, você é minha preciosa mãe e não pode ser substituída. Pode ter sua vingança depois dela ganhar sua posição e direitos como herdeira da casa Zygarde. A sua mãe chora um pouco e a noite vai passando. Fala que demorou muito para conseguir acalmá-la. Vai checar o processo do Anel de Fogo e dormir. Não tem muito tempo até o início do seu treinamento. Começa a fazer sua meditação. A velocidade da rotação dos anéis ficou mais rápida depois de atingir 3 estrelas. Se já está assim com 3 estrelas, quão rápido vai ficar quando ele chegar no nível intermediário? Nessa hora, uma chaminha vai aparecendo e diz que finalmente chegou o seu momento. A ira que demonstrou chegou até ele, o Rei da Essência. Em nome do segundo monarca do Rei Demônio Ira, vai cumprir a sua vingança. E o Prota perguntando: que diabo é isso? Eu tô ficando louco. A Ira acabou de despertar nesse momento e fica pedindo para ele oferecer o seu corpo e sua alma. Mas fica se perguntando: ué, por que tem uma criança parada aqui? Que merda é essa? Ele que deveria perguntar: quem diabos é esse molequinho? A ira que ele viu não é algo que um pirralho como ele poderia exalar esse tempo todo. Não, mas mesmo assim é ele. Você tem uma ira bem espessa, escondida, mais profunda do seu coração. Ótimo. Tudo o que ele pede é apenas a alma. Faça isso e eu vou garantir que a sua vingança seja ocorrida. Ele apareceu por causa
da sua raiva contra o Deus antes dele falecer. Mas esse time, ele tá bem atrasado. Fala pra ele que não precisa mais da ajuda não. Vai ter sua vingança com a sua própria mão. Nunca mais vai ter outra chance como essa. Não pode deixar alguém se vingar por ele. Ele que vai tomar a cabeça do Deus. Mas Zaira fala que ele parece que se enganou. Ele não veio aqui negociar nem nada. Ele, o rei da essência, já fez sua decisão. Mas as chamas dele estão muito frias. Poderia ser que você é doente. Tudo que você precisa fazer é me entregar o seu corpo, garoto. Já vem vindo na direção para fazer o seu processo de possuir um corpo. E o Pro tá perguntando que merda é essa? O frio no seu corpo, até mesmo sua mente, parece que vai congelar. O atributo elemental dele deve ser gelo e não fogo. A ira manda ele pensar nisso e direcionar toda a sua ira para aquele miserável. Mesmo se for um deus, ele, o rei da essência, vai matar aquele cara. Prota fala que só tá conseguindo resistir um pouco por causa da sua resistência à água. Mas esse ataque é muito mais que só uma temperatura. Ele está continuamente provocando a minha raiva. E o rei da essência dizendo que vai esmagar a cabeça dele e dançar em cima do seu rosto. Só desista e me entregue o corpo. Prota fala que se entregar seu corpo pra ele, quem sabe o que ele faria com a Sylvia. E as empregadas não pode desistir mesmo que morra. O rei da essência fala que ele vai encontrar conforto se ele entregar a sua ira e aceitá-lo, porque resistir e faz esse esforço inútil. Ele queria minimizar o dano ao corpo, já que ele vai hospedar ele, mas não tem jeito, não vai mais pegar leve com ele e vai consumi-lo por completo. E o Pro tá dizendo que seu corpo parece que vai explodir, ele está chegando no seu limite, não vai durar muito mais, nesse ritmo vai morrer. Não vai conseguir mais sobreviver para sua vingança. Mas se ele pode sobreviver à aura de gelo com sua resistência à água, dá para fazer isso também. Ele pode ser capaz de resistir à dor física e mental usando o Anel de Fogo. Essa é sua única opção para continuar sobrevivendo. E o rei da essência perguntando que diabo é isso? O moleque tá usando o Anel de Fogo. Pode ter acabado de despertar, mas como algo assim poderia ficar acontecendo? Um mero pirralho humano ousa ficar me desrespeitando. O Prota fala pra ele que já disse, vai se vingar sozinho e se recusa a deixar um fantasma aleatório tomar o seu corpo. E o rei da essência fica com raiva falando que aleatório, como você ousa me chamar? Eu sou monarca demoníaco, seu vagabundo. O Prota fala que ele se chama assim, mas nem pode me vencer. Todos os monarcas de verdade morreram algo assim. Some seu fantasminha de merda. Um instante atrás, ele disse que acabou de despertar. Deve ser por isso que ele não pode exercer seu poder total. Habilidades adicionais é o que ele vai ganhando, mas não sabia de nada disso. E o rei da essência falando, peraí, isso aí é minha autoridade. A janela de atributos. Ele criou esse sistema. Mas por que esse moleque consegue usar isso? Não tem motivos pra contar nada pra esse moleque cabeçudo. Prota fala que isso acelera o crescimento. E o rei da essência perguntando como ele adivinhou. Moleque safado. Prota fala que no fim ele é incapaz de controlar suas emoções. Achou estranho os efeitos do Anel de Fogo serem melhores do que eram na sua vida passada. Então, foi tudo graças a esse sistema. O rei da essência fala, me dá o corpo, moleque. Ou a minha autoridade eu vou tomar de volta agora mesmo. Começa a abrir um bocão, falando que quer tudo de volta. E pergunta que merda ele tá fazendo. Prota fala que já valeu a pena tentar antes, já que eu coloquei mana no meu soco, otário. Ele parece ser um tipo imaterial de alma, mas vendo como ninguém viu aqui mesmo depois de toda essa quantidade de poder que foi exalada anteriormente, isso quer dizer que deve ser o único que pode ver ou sentir o que ele faz. O rei da essência fica com raiva, mandando o moleque parar de ficar lhe atravessando, mas nessa hora começa a entrar no seu braço e o Prota vai ganhando uma pulseirinha toda gayzinha. Fala que seu selo foi quebrado precocemente, mas seus poderes vão voltar um dia. Quando chega a hora, ele não vai poder fazer nada para lhe parar da próxima vez. Vai estar esperando do lado dele até o seu último suspiro. Prota fala que isso é tipo uma praga. Ele adoraria tirar esse merda de perto dele. Mas se ele forçadamente separar do seu corpo, o sistema pode acabar desaparecendo. E também quem sabe o que ele pode fazer com a Sylvia e com a Ellen para ele possuir. Melhor só deixar ele do seu lado, assim pode ficar de olho nele.
vai ter que acreditar no seu crescimento e espera que consiga ser capaz de restringi-lo no futuro. Isso pode não ter muito a ver, mas porque escolheu um bracelete de flor, isso não combina muito com ele. O rei da essência manda ele respeitar as suas preferências, não sei não, suspeito. No outro dia, já tá Ellen junto com a Sylvia esperando ele acordar para ir pro seu treino matinal. Prota fala que a partir de agora vai participar dos treinos, está indo para lá agora mesmo. A Ellen manda o jovem mestre ter certeza de ser cuidadoso e não se esforçar demais. Pergunta da Sylvia se ela realmente vai se despedir com essa expressão tão triste, assim ele não vai gostar de nada. Mas a Sylvia fala por Raon em segurança e não se machucar muito lá dentro. E o Prota só vai indo embora, falando que precisa brilhar. E a Sylvia se perguntando se vai ficar tudo bem com seu menino. Ele ficou melhor comparado a antes, mas ainda assim, essa criança não está 100% bem. Antes disso, a Ellen falando que o instrutor dessa vez é o melhor do Ziggurat. O Raon pode conseguir alguma coisa, já que ele se esforçou. Prota fala que sim, como prometeu, vai treinar sem se machucar, mamãe. Mas a Sylvia chorou muito e não queria deixar o seu neném ir embora. Começa a bater o coração e pedindo por favor pro seu neném voltar seguro e continua chorando de novo. No quinto campo de treinamento do Ziggurat, tá os molequinhos chegando. A primeira coisa que eles perguntam é de qual família cada um faz parte. Quer saber logo o status social. É lotado. Como lhe disseram, não tem apenas as pessoas das famílias diretas e colaterais, mas também aqueles que receberam recomendação ou que são de família aliadas. De acordo com a Helen, também tem 6 campos de treino esse ano, por terem muitas pessoas. Todo mundo falando, olha lá, é aquele moleque do corpo fraco. Ele deve só demonstrar que é horrível e correr e ir embora. E esse bracelete que ele tá usando parece bem brega, uma coisa bem otária. E o rei da essência com raiva falando, seu lixo. O rei da essência vai esmagar seu crânio e fazer tudo virar osso. Mas o Prota pergunta dos dois se eles vão continuar fofocando. E dizem isso na minha cara, seus pedaços de merda. Não sabem que não devem falar dos outros pelas costas, seu lixão. E os Cleitinhos chamando ele de lixo e merdinha. Não sabe fazer nada, nem é da família direta. Prota fala, qual foi? Qual é a qualificação de vocês para usar a palavra atrevido comigo quando são de famílias colaterais? Essa não é uma palavra utilizada quando seu oponente é mais fraco que você. O Cleitinho já vem pra cima, dizendo que ele não sabe o seu lugar, pirralho de merda. Mas o Prota já ia fechando a mão. O homem tava só o ódio. Mas foi quando chegou o Burren, falando que o treino vai começar em breve. O que eles estavam fazendo? Tem forasteiros aqui e ele se atreve a manchar o nome de Ziggurat. Os dois já ficam pedindo desculpa. E ele fala pro Prota que ele ainda não conseguiu aprender o seu lugar, moleque. Ele não passa de um Zé Ninguém, que pode ser destruído sempre que ele quiser. Manda viver como um rato morto, se não quiser ser despejado daqui. Não foi por conta da própria habilidade que ele chamou a atenção. Ele apenas monopolizou os holofotes, se aproveitando da situação. Um merdinha que nem fez treinamento se atreve a fazer aquilo. É só inveja. Fala que se não possui planos de participar do treinamento, então vaza. Não tem como você passar por aqui de qualquer forma. E o Prota dizendo que já ouviu muita merda por hoje. Quem ele acha que é? É só um descendente direto. Ele não tem status algum. Que autoridade ele tem para fazer essa escolha? Acha que pode conseguir essa autoridade se for sair chorando pro seu papai? E o Burren com raiva falou, moleque, tu é um descendente da família colateral agora e se atreve a falar isso pra mim? Mas o Heimer já chega dando uns pisão na porta, falando que todo mundo já tá brigando. Acha que é o que se espera de um jovem. E o Prota falou, peraí, esse não é a lâmina radiante? Ouviu que ele se aposentou depois que seu centro de energia foi danificado. E o Heimer perguntando se eles vão continuar de briguinha depois da cerimônia também. O Burren já vai indo embora, todo nervosinho, não vai fazer nada. O Heimer já vai se apresentando pro pessoal, falando que vai estar observando o treinamento de todo mundo. Está ansioso para trabalhar com todos eles. Agora que ouviu isso, todo mundo vai participar do treino. Não importa o quanto olhem, isso é gente demais. Então, vai reduzir esse número através de um teste para 40 pessoas. Os Cleitinhos já ficam com medo, falando o quê? 40 pessoas? Vou virar um lixo. E o rei da essência falando que esse maldito arrogante se atreve a menosprezar o rei. Vou cortar a orelha desses moleques um dia, eles vão ver só. E o Heimer falando que a lei nesse campo de treino é simples. Se tiver reclamação, voltem pra casa. Vamos começar. O que estão fazendo todo mundo
comecem a correr. Estamina e força de vontade são fundamentais nas artes marciais. Corram com toda a sua vontade, até que diga o contrário. E o rei da essência mandando ele ficar na frente se vai correr. Porque ele tá ficando pra trás, moleque cabeçudo. Prota fala que isso não é uma competição, meu Neng. Não precisa ultrapassar os outros. Heimer observa o potencial e caráter das pessoas. Ele não vai focar no superficial. Aqueles que suportarem vão passar no teste. Vai fazer questão de chegar até o fim. O Burren e a senhorita Runan são incríveis. Todos são bons, mas aqueles dois estão em outro nível. Já que não estão em velocidade máxima, podem correr por horas. Estão nesse nível tão jovens. E pensar como eles vão ficar no futuro já até assusta. Mas essa aqui é a tal criança do rumores. Não é uma surpresa, mas ele mal consegue se manter, já tá com dor de viado. É um paciente e é impressionante que ele consiga correr com esse tanto. Mas ele parece cansado também. E o Heimer falando que esse moleque é interessante. Será que já viu alguém assim antes? Pensou que apenas aqueles que ele não pudesse medir o potencial eram fortes, mas sua razão era não conseguir ver a sua profundidade. Pode ver as cores que definem o que cada criança se tornará no seu futuro, mas porque o Raon não tem nenhuma cor, quer dizer que seu potencial está acima do que ele consegue analisar. Isso é incrível. Ele tá todo ofegante e agora ficou por último. Os Cleiton fica só zoando com a cara dele, falando que aposta que a expressão dele vai ficar pior em 10 minutos, mas o Prota continua correndo, falando que era pra ser um treino. Então qual é o motivo de estarem apenas correndo desse jeito? Na sua vida passada, eles jogavam besta faminta atrás de mim e precisava correr pela sua vida. Correr desse jeito é fácil demais, fica até feliz. Todo mundo continua correndo e o Heimer apenas observando o Raon. Mas o que tem de errado com aquele moleque? Como ele ainda consegue continuar correndo? Seu vigor se exauriu há um longo tempo. Isso já foi longe demais para ser resistência ou uma tenacidade. Ele não deveria conseguir juntar nenhum fôlego, nem um pouquinho. Essa força de vontade imensa só deveria ser possível em guerreiros que ficam treinando e experienciam a morte múltiplas vezes. Como ele tem tanta determinação. Raon Zigguart, realmente muito interessante. E o Burren perguntando por quê. Como esse cara continua correndo? Disseram que ele não estava em condição alguma de treinar, tem certeza disso. Estava a brecha no seu pai, conversando com seu espião. Ele estava ainda pior quando viu da última vez. Mas como? Todos eles são irritantes. Vai mostrar pra ele como é que se faz. Vai usando o seu controle de aura. Que existe uma diferença esmagadora de habilidade entre eles. No ponto em que eles vão querer desistir da corrida. Sai que nem maluco na frente, abestadão. E o Prota só olhando, falando que moleque burro. Ainda é criança. Apesar de sua maneira de falar, ele ainda é bem burrinho. A Runan é mais madura mentalmente que ele, na verdade. Supostamente não deveriam competir um contra os outros. Nesse exame é uma batalha contra si mesmo. Não tem motivo para ser influenciado por ele e arruinar o seu ritmo. Muito tempo depois, todo mundo cansado. E o Cleiton perguntando que merda é essa? Como aquele moleque tá correndo até agora? Disseram que ele era um doente, mas ele sequer tá cansado. Prota fala que esse negócio não é fácil, está quase morrendo por causa da frieza no seu corpo. Sente como se seu coração e pulmão estivesse sendo esmagado, mas de alguma forma consegue reunir vigor utilizando o anel de fogo. O que lhe consola é que o anel está rapidamente crescendo. Acha que precisa ir com tudo para extrair a máxima eficiência. Se continuar assim vai dar certo, mas o rei fala que ele é patético. Mesmo quando o corpo está sendo consumido pelo rei, não apenas ele está ficando para trás, mas vê o estado lamentável que ele está andando. Manda passar o corpo agora mesmo pro rei da essência. Além de superar aquele garoto de cabelo azulado, e o Prota tá pensando que esse não é o melhor momento. O rei fala que vai congelar isso completamente. Já vai usando seu ataque gelinho no corpo. E o Prota pensando que tem que resistir. Seus sentidos estão deixando por causa da fúria. Mas precisa agir como se nada tivesse acontecido, o tanto que for possível. Manda ele parar com essa tentativa sem sentido e ficar quieto. Não funciona contra ele. O rei manda não fazer ele rir. É impossível ele não estar afetado.
nenhum humano no mundo é capaz de resistir à raiva do Rei da Essência. Vamos lá, vamos ver quanto tempo você aguenta. Prota fala que precisa suportar isso. Se mostrar qualquer sinal de fraqueza aqui, vai dar merda. Ele vai devorar sua mente instantaneamente. O rei fala que esse moleque é muito persistente, porque a fúria do Rei da Essência não está funcionando contra ele. É doloroso. Sente como se ele fosse morrer. Não consegue nem controlar o seu corpo mais. Sua visão está ficando embaçada. Não consegue mais respirar. É até aqui onde ele consegue ir. Mas o Heimer manda todo mundo parar, meus parceiros. Já tá bom. E o Burren falando que ele é muito persistente, moleque chato. E o Prota dizendo que quase morreu. Essa vida também não vai ser fácil. E o rei perguntando que monstro é ele. Como conseguiu? Prota fala que já disse que é inútil, não funciona com ele. Mesmo assim, claramente ajudou no crescimento do seu anel. Além disso, seu corpo também se desenvolveu graças à janela de atributos. Se continuar treinando assim, com certeza pode evoluir cada vez ainda mais. Umas condições foram alcançadas. Ele ganhou um pouco mais de vigor por causa disso. E o rei perguntando que merda que tá acontecendo, porque está dando atributo extra por superar o ataque do Rei da Essência. Isso não passa de um absurdo. O Heimer agradece o trabalho de todo mundo. Vão terminar o teste aqui. Então, sobre o que ele disse antes de começarem a correr, estava mentindo sobre eliminar todos menos 40 deles. E o pessoal falando o quê? Que mentira! Eu corri que nem maluco por causa daquilo. O Heimer diz que é sem chance, que iria eliminar todo mundo no primeiro dia. Além do mais, ele nunca disse que seria eliminado nesse teste, mas se continuarem treinando como hoje, a maioria vai ser eliminada de verdade. Ele claramente disse para correr com toda a velocidade, porém, nenhum entre os aqui presentes correu com toda a velocidade até o final, exceto por uma pessoa, e um foi dissimulado o suficiente para acabar usando aura. Na verdade, não importa o que realmente façam, porque serão vocês aquele a participar do exame, não ele. Porém, eles definitivamente não falharão o exame enquanto seguirem as suas instruções. Então não se preocupe, não vai ser fácil. Eles serão aprendizes temporários a partir de hoje. Vai remover a parte temporária uma vez que eles passarem no exame daqui a 6 meses. Aliás, está planejando escolher o melhor aprendiz, mas não vai ranquear todo mundo. No entanto, podem se mudar para o alojamento de alta qualidade que a casa preparou. Tem até um centro de treinamento interno se eles quiserem dar uma malhada. Vai no matinho conversar com o Glenn, dizendo que tem um convidado lhe esperando na pedra de descanso dele. E aí, meu senhor? E o Lorde perguntando como é que aconteceu lá, como é que foi. O Heimer diz que ele não pergunta essas coisas, deveria ter visto tudo, já que veio até aqui nessa pedra. Você sabe o quão bom ele é julgando as pessoas. Como esperado, o Burren e Runan possuem os melhores talentos, e as outras crianças também possuem potencial para se tornarem os pilares da casa no futuro. Porém, não conseguiu ver nada disso no Raon, nem consegue entender como ele continuou correndo até o fim, porque seu vigor já deveria ter sido esgotado. Essa é a primeira vez que conseguiu ver algo assim desde aquela época. Todos os dias foram tão chatos desde que seu centro de energia ficou maltrapilho, mas tem a sensação que as coisas vão ficar interessantes. Lorde fala que foi ele quem quis ser um instrutor dos aprendizes. Deveria focar em seu trabalho, em ficar distraído também. O Heimer fala que além do mais, tem a sensação que vai poder confiar seu futuro para um daqueles aprendizes. O Lorde diz que é apenas uma coincidência. Será difícil para ele se tornar um guerreiro e vai indo embora. Mas o Heimer fala que sabe que ele não é o caso. Ele sabe disso também. Tá só se fazendo de fingido. Prota fala que depois do treino vai para o campo de treinamento. E o rei perguntando que merda é essa? Que cara tóxico. E os Claytons olham, falando: esse moleque é muito chato, loirinho safado. Mas isso não faz sentido, a não ser que ele tenha usado algum tipo de truque. Não tem como ele ter aguentado tudo aquilo. Com certeza deve ser por causa de algum tipo de elixir. Ouviu rumores que o Santo Maltrapilho deu um elixir pra ele. Isso é injusto. Quer dizer que ele só correu tudo aquilo por causa de elixir e fingiu que era talentoso para correr até o final. Estava tendo uma ideia. Devem ensinar uma lição pra ele. Pouco tempo depois é o Prota voando e batendo numa árvore grossa e perguntando que merda é essa.
Assim, do nada, o Cleitinho diz que ele foi abandonado pela linhagem direta, mas se atreve a roubar enquanto abusa do poder de Elixir, que conseguiu por sorte. Sabem que ele não teria sido capaz de correr se não fosse por causa daquilo. Como se atreve a usar um método tão covarde contra eles da linhagem colateral, que nem tem habilidade. Pra tá pensando, puta merda, criança é foda. Os Cleitinho mandam ele nem ficar com medo, só trouxeram ele aqui pra uma conversa amigável, pois vão apresentar o bom e velho diálogo com a mão. E nem precisa se preocupar, de vez em quando, ouviu o instrutor, precisam conversar pra se darem bem. E o Rei da Essência falando que realmente vai se segurar depois de ser tratado assim, moleque. Mesmo que não seja algo tão grande. Mas o Prota nem dá tempo. Já mete um socão na cara de um. E os outros dois pensando que merda é essa, ele acabou revidando. E começa a sequência de porrada. Até o Rei da Essência fica surpreso. Prota fala que eles querem diálogo. A sua mão direita se chama assim. Venham pra cima de mim, seus desgramados de merda. O Jorge vem dando soco com seu braço de elástico. O Prota já devolve com um chute no meio do bucho. E o Cleitinho perguntando o que é isso? O que tá acontecendo? Como estão perdendo pra esse cara? Mas já vai tomando um soco no meio da barriga. E o Rei da Essência falando que isso é incrível. Uma visão de uma surra. E o Prota continua a sua sequência de porrada. E eles começam a pedir pra parar. Não estão respirando. Estavam errados. Para com isso. O Prota já vai pisando na mão de um, falando que antes de terminar a coisa aqui, quer saber de algo? Quem foi que ordenou vocês a fazerem isso? Foi o Burren? O Cleitinho fala que não. Isso é algo que eles fizeram sem o conhecimento de ninguém. O Burren não tem nada a ver com isso. E o Prota pensando que isso é inesperado. Pensou que aquele cara não gostasse dele. Mas ele não parece ser tão ruim assim. Agora, não vão dizer pros nossos colegas de classe sobre o nosso diálogo, sabe? Já pega ele pelo cabelinho, como se fosse uma cadela, dizendo que se eles não querem ter outro diálogo como esse amanhã, é melhor não entrarem no seu caminho. Eles falam que nunca mais vão aparecer na frente dele. Eles estavam muito errados. Prota diz que se eles entenderam isso, podem vazar. Mas atrás de uma árvore, tava só o Himmer assistindo tudo. Foi um belo espetáculo. É como ver o Lorde quando mais jovem. Seu sangue não mente, ele tem um talento para arte marcial. Um talento desconhecido entre os maiores talentos. Está ansioso por isso, Raon. Mas de noite, ele consegue mais condições e ganha um ponto de agilidade. E o rei com raiva, falando que ele ganha pontos só por satisfazer o Rei da Essência. Isso é um absurdo. Mas o Prota fala que foi ele mesmo que criou, agora se resolve. O rei fala que sim, nunca testou o sistema com ninguém, é a primeira vez. Tudo isso aconteceu porque ele roubou o Rei da Essência. Pirralho miserável e muito ingrato. Mas o Prota nem liga, só vai beber o seu cafezinho. E o Rei da Essência fala que tem uma sugestão. Manda fazer uma aposta com esse ser. Se ele vencer, vai dar alguns pontos de atributo, mas se perder, deverá receber a minha fúria. A aposta dele é ficar no teste em primeiro lugar. Prota fala que ele tá falando daquele teste, hein? Que o Himmer comentou antes. O rei fala que sim. Ele disse que vai ter um primeiro lugar, então os resultados serão claros. O que quer dizer com característica aleatória. É um dos traços dele que o Rei da Essência possui e vai ser dado pra ele. É claro, seu nível será menor, porque ele ainda é muito medíocre. Prota fala que se for nesse caso, o que quer dizer com criação de 10 pontos de emoção da fúria, ao falhar tudo. O rei diz que é exatamente o que está escrito. Ele vai ganhar a emoção de fúria que o Rei da Essência possui. O sentimento de fúria que o Rei da Essência irá passar pra ele é quase nada. Mas se continuar recebendo a fúria do Rei da Essência, não será capaz de controlar suas emoções. Não importa o quão forte seja a sua força de vontade. Prota fala que no fim de tudo, ele quer outra coisa. Julgando pelas suas ações até agora, não acha que ele tá mentindo. Ele até mesmo respondeu suas perguntas com honestidade. E comparado às recompensas, o risco é relativamente pequeno. Talvez esse seja o suco que ele precisa tomar. Se ele fosse um paciente típico, atingir o primeiro lugar seria difícil. No entanto, ele reencarnou. As condições não são ruins, então ele aceita. E o rei fica feliz, dizendo que ele fez uma boa escolha. Se usar a experiência da sua vida passada, ele não perde essa lutinha. E o treinamento continua. E o pessoal dizendo que está sem força alguma. O que eles estão fazendo era a posição do cavalo. Mesmo que seja apenas a posição de montar um cavalo, não é fácil. É uma posição que monta a base de todas as artes marciais. É um exercício que todos devem fazer.
manda ficar na posição até que ele diga pra parar, vai tirar um cochilo. E é claro, não é nada compulsório, já que uma vez vocês estão fazendo teste, não eu. O Cleitinho fala que é difícil demais, não consegue mais fazer isso. Quando vão aprender esgrima nessa merda? O Burren manda eles pararem de reclamar já que o treino acabou, vão começar uma prática. Se continuarem fazendo apenas exercícios básicos, a esgrima dele pode acabar enferrujando. O rei fica dizendo que todo mundo foi embora. Eles estão indo treinar esgrima, não vai junto com eles. Mas o Prota fala que não. Praticar esgrima com a sua habilidade é uma perca de tempo. O que ele precisa agora não é de uma espada, é de força e estamina. Nesse momento, a sua força é pior que a dos outros por conta da sua aura fria. Para o treinamento básico, o mais importante é não apressar as coisas. Então, nesse momento, acima de qualquer coisa, deve focar em fortalecer o seu corpo. Vai vendo que tem alguém lhe brechando. A Runan fala que essa pessoa é o Raon Zigguart. Ele está crescendo rápido. Seus pesos aumentaram em comparação ao de ontem. Tem certeza de que ouviu que ele estava doente, mas o peso aumenta a cada dia. É óbvio que se treinar com tudo de si, o peso que consegue aguentar vai aumentando, mas não faz sentido ele estar levantando cada vez mais peso todos os dias. É possível aumentar o peso em 10 quilos em uma semana. É por ele ser diferente, como um paciente pode ser tão consistente. Raon Zigguart tem algo sobre ele. E o Prota falando, qual foi, minha Neng? Tá me olhando por quê? Por que você está aqui? A Runan continua apenas encarando sem falar nada. E o Prota sem entender o que tá acontecendo com essa criança. Ela parece ser dodói da cabeça. A Runan começa a sentir algo estranho e vai sentando do lado dele, mas continua sem falar nada. E já vai metendo um supino reto. E o Prota vai embora porque roubaram o seu aparelho. Vai fazer uma rosca direto de escrito. E a Runan continua fazendo igual, dizendo que não estava enganada. É aquele cheiro de antes, aquele cheiro refrescante vem do Raon. Depois de sentir aquele cheiro, seu corpo ficou ainda mais leve. Graças a isso, pode levantar mais peso e coisa mais pesada também. Prota fala, qual foi? Você tá querendo me falar alguma coisa ou algo do tipo? E vai embora de novo porque ela fala não. Raon Zigguart precisa seguir ele um pouco mais. Para onde ele ia, ela ia atrás de qualquer forma, não abandonava o homem. E o Burren apenas observando a Runan seguindo ele. E o Cleitinho querendo saber porque a Runan tava com aquele cara. O que tem de bom em ficar com alguém que foi expulso da linhagem direta? É inútil, não tem por que ficar repetindo um treino tão simples de força. O Raon tem uma falta fundamental de força, então ele precisa do treinamento básico. Mas não importa o quanto tente, eles estão num patamar diferente. Não sabe qual vai ser o conteúdo do teste, pelo menos com preparação para esse dia, será bom continuar a treinar sua esgrima, mesmo que seja apenas para desenvolver suas artes marciais. Vão lá pra fora, não tem por que ficar dando atenção para um pirralho da família colateral. Os resultados vão falar por si só no dia do teste. Já vem chegando um cabelo de músico, falando que o seu nome é Dorian. Pergunta se pode começar a treinar com ele também, quer aprender de forma apropriada. Prota fala que não se importa não. O Dorian fala que apesar de não ser muita coisa, vai dar isso pra ele. Manda comer esse biscoito, é delicioso. Mas o Prota fala que está satisfeito e ia devolver pra ele. Mas a Runan estava olhando com os olhos grandes querendo o seu biscoitinho. E o Prota falando, não é possível, ela quer comer a minha rosca. E a Runan com os olhos brilhando, querendo realmente aquela rosquinha. Ele dá pra ela, mas fala que tem outro esquisito lhe seguindo também. E isso continua se repetindo por vários dias. É corrida num dia, treino físico nos outros, e o tempo vai passando. Já fazem 6 meses desde que o treinamento começou. Passa toda hora do dia com a intenção de arriscar sua vida. As costas daquele que bloquearam seu caminho no primeiro dia não podem mais ser vistas, liderando o fôlego que estava preso na sua garganta e focando apenas naquele na sua frente. Agora só tinha mais 2 pessoas assim, e assim o tempo finalmente passou. E amanhã é o dia do teste final. Agradece todo mundo por terem vindo para o torneio. Como os guardiões também estão presentes dessa vez, manda todo mundo seguir a instrução e andar ordenadamente. E o rei falando, e aí Raon? Pergunta se ele lembra da aposta que ele fez com o rei da essência. No fim, ele não foi capaz de superar aqueles 2 ainda.
então é melhor estar preparado para receber a fúria do rei da essência. O prota fala que o teste é completamente diferente, não sabem o que pode acontecer ainda. De qualquer forma, pergunta o que o Dorian tá fazendo aí no chão. Ele diz que não é nada, só que tá muito nervoso por ser o dia do teste. Só de soltar o fôlego, será que um fracote como ele vai conseguir passar ou não? A Runan diz que trouxe um biscoito, manda ele comer um pouco, mas o prota recusa e pergunta por que só tem pessoas estranhas como ele ao seu redor, tudo louco. E lá em cima tá Sylvia, dizendo que o Raon parece confiante, ele aguentou aquele treinamento por 6 meses e parece que agora tem até alguns amigos. Com o caráter do Sr. Raon, era natural isso acontecer. O jovem mestre nunca reclamou, sempre foi compreensível desde que era pequeno. O chefe da casa também vai entrando nesse momento. E o pessoal sem entender o que o chefe da casa em pessoa veio observar dessa vez. Mas ele nunca tinha vindo antes também. E o Heimer falando, caramba, porque o chefe da casa está aqui. O Lorde fala que esse é um evento que vai guiar o futuro da nossa casa. Eles agem como se eles estivessem em algum lugar que não deveria estar nesse momento. O Heimer fala que não é isso. Seja bem-vindo, mestre. Já que o chefe da casa está aqui, não é hora de perder tempo. Vamos começar o teste de seleção oficial de aprendizes imediatamente. Então, os critérios do teste que todos os guiards estão querendo saber vai ser revelado agora. Começa a ficar liberando toda a sua aura de vento verde. Atravessem a sua pressão. Esse vai ser o seu teste. Coisa fácil. Pressão é apenas uma coisa que não pode ser separada da vida de um guerreiro. Esse teste vai julgar a extensão da habilidade deles. Mas lá em cima o Jorginho manda esperar um pouco. Não faz muito tempo desde que as crianças aprenderam aura, porque vão testar a pressão. Tem crianças que nem aprenderam aura ainda. Um teste de pressão é muito injusto, sem falar no fato de que eles só dormem nas aulas. Que tipo de teste é esse? O Heimer fala que a pressão não é só manifestar a aura bestado. A verdadeira pressão é o nível da alma que um guerreiro construiu a partir das suas conquistas. É o testemunho de guerreiro que pode ser expresso mesmo sem a sua aura. O Cleitinho fala que ele tá mentindo, mas o Lorde diz que ele não tá errado. Alguém pode exercer pressão apenas pela forma que viveu também. Mesmo alguém sem aura pode ter uma pressão imensa, baseado-se na dificuldade do seu treinamento. O Heimer fala que é isso mesmo. Tem certeza que nenhum deles tem reclamação sobre o teste agora. Então vão ignorar a interrupção e começar agora mesmo. A Runan vai dando um passo à frente e o resto tudo para trás. Agora chegou a sua hora. Runan Sulian. A pressão que ele está prestes a exercer está em um nível que ela deve ser capaz de superar se tiver dado o melhor durante o treino. Se for capaz de passar por isso e lhe tocar, ela passa no teste. Vai começando a liberar sua pressão. E a Runan sentindo toda aquela brisa. E o Heimer fala que ela vai falhar se ela usar a aura nesse momento. Quer que passe por isso usando apenas a força de vontade que construiu durante o seu treinamento. Ela vai dando os pequenos passos, esticando a sua mão e no final consegue pegar. O Heimer diz que ela passou por pouco. Pode ver os resultados do seu trabalho duro. Manda ela continuar dessa forma. O próximo vai sendo o Dorian. E ele cagadinho, falando o que? Sou eu? Parece que vai dar merda. O Heimer pergunta se ele viu o que ela fez antes. Quer que ele use a força de vontade que construiu durante o treinamento para superar a barreira de pressão que ele vai colocar. E o Dorian perguntando se é possível. Ele é bem famoso pela sua falta de força de vontade. O Heimer fala que se ele fizer isso ou não, ele vai falhar. Não tem escolha, meu nobre. O Dorian rapidinho já vai ficando de joelho. O nível da pressão de cada um é um pouco diferente. Ele está ajustando o nível de pressão baseado no nível da criança e no quanto ela treinou. Então ele realmente esteve observando cada um de nós. O Heimer pergunta se ele viu, foi um sucesso. Ele passou também. No entanto, a confiança dele é baixa demais, se comparado com as habilidades. Recomenda que ele levante sua cabeça. Tem certeza de que ele ouviu tudo bastante. E o treinamento vai continuando. E o próximo de todos, já sendo Bruhen. Fala que vai começar, então preste atenção. Vai liberando de novo a sua aura verde. E o Bruhen perguntando o que é isso? Ele quer que eu aguente tudo isso e toque nele. É completamente diferente do que ele viu por fora. Como a Runan conseguiu passar por tudo isso, não consegue nem mesmo continuar se mexendo.
ele com certeza é pra ter mais talento que os outros. O número de pessoas que pode ser comparado com ele nos 160 podem ser contado à mão, assim como todos os estudantes que te seguiram perderam seu tempo. Qual é o ponto de ter uma esgrima vazia que perde seu propósito? O que deveria ter feito não era treinar esgrima, mas sim seu corpo e força de vontade. Ele sempre usou aura quando as coisas ficam difíceis. Se usar ela agora, tu vai falhar, moleque. E o Burren falando que não tem como esquecer antes, quando seu pai se recusou a deixar seu irmão entrar em casa. Não consegue esquecer aquele olhar frio. Se não conseguir passar por isso, também vai ser descartado pela sua família. Com muito esforço, ele consegue chegar nas perninhas, mas o Himmler manda ele parar de fingir ser um adulto. Tem apenas 12 anos, quer que ele faça treinos que condizem com a sua idade. Se só olhar pra frente, não vai conseguir ver o que acontece no seu arredor. Agora é a última pessoa, o Raon Zigguart. Finalmente chegou a hora do Protinha. Ele é o último, já vai dizendo que está pronto. E o Himmler já vai liberando toda a sua aura, só que dessa vez um pouco mais forte, que até mesmo o pessoal da plateia vai sentindo a força. E a Sylvia já fica gritando, falando: meu filhinho Raon, tá tudo bem? Até mesmo o Lorde fica se perguntando que pressão toda é essa. E o Pro tá pensando, ué, esse é realmente meu teste, tá de sacanagem. O Himmler fala que o talento que viu nele é com certeza maior do que o do Burren e do Runan, pô. Então tenta aguentar aí, moleque. Faz o teu melhor. O nível da alma não fica no seu corpo, mas sim no receptáculo da sua alma. E nesse momento não tem apenas o nível de Raon Zigguart, também tem o nível da sua vida passada como um assassino. E o Himmler falou que ele conseguiu passar por essa quantidade de pressão. Até mesmo o Lorde vai entrando no modo super sério. E o Himmler perguntando do moleque que tipo de monstro ele é. Isso não faz sentido. Algo que está além do impossível acabou acontecendo. Nem mesmo a plateia consegue acreditar. O Himmler e o Lorde ficam até mesmo surpresos. Mas o Prota fica só com um sorrisinho na cara, perguntando se o teste acabou ou não. E acabou!